Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao programa Opinião e Debate, aqui na RS TV Play, o seu canal 524 da Claro Digital, com as principais notícias do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo, e com convidados com muita opinião, com muito embasamento e que fazem um programa com profundidade. Hoje os nossos convidados são ministro do Tribunal de Contas da União, ministro Nardes. Teremos uma entrevista especial com profundidade, um homem com certamente mais de 40 anos de vida pública, já viu muitas coisas nesse estado e nesse Brasil, e ninguém melhor do que o Nardes para nos atualizar do principal momento que nós estamos vivendo aqui no Brasil. Aqui ao meu lado, doutor Vladimir Nascimento. Vladimir Nascimento, que é representante do Conselho Regional de Medicina Veterinária, esteve aqui junto conosco já programas anteriores para falar sobre a gripe aviária, também professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista na matéria de aves, sobre esse vazio sanitário e sobre a decretação agora de Brasil, Rio Grande do Sul, livre da gripe aviária. Também, junto conosco, o repórter, o jornalista que está sempre onde a notícia acontece, Sérgio, grande Sérgio, uma boa tarde, seja bem-vindo, Sérgio, meus amigos convidados. Mas hoje o assunto, para começarmos o programa, não poderia ser diferente, é a previsão do tempo. Nesse momento, né, nós estamos ainda tendo situações muito críticas no Rio Grande do Sul, né? Para amanhã, nós temos uma área de baixa pressão que avança no estado desde o oeste para o leste e traz um dia abundante de nebulosidade e chuva na maioria das regiões. Mas hoje ainda a situação é bastante crítica e nós temos aqui um boletim da Defesa Civil do Estado, especialmente para o programa Opinião e Debate, esse boletim que nos atualiza do momento que nós estamos vivendo, né, no Rio Grande do Sul. Por favor, diretor Rogério, solte para nós esse boletim atualizado. Olá, então, nós estamos aqui direto do Centro de Monitoramento da Defesa Civil do Estado para trazer uma atualização de informações aos telespectadores do programa Opinião e Debate. Nós temos até o momento, então, registrados aqui nos nossos sistemas, cerca de 90 municípios que reportaram para a Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul algum tipo de dano ou de intercorrência em relação a essas fortes chuvas que ocorreram ao longo dessa última semana. Nós temos também reportados cerca de 1.580 pessoas que estão em abrigos públicos, que foram retiradas, né, das suas casas em decorrência das inundações ou dos riscos de movimentos de massa, e também cerca de 2.900 pessoas que também saíram de suas casas, mas foram à casa de parentes ou à casa de amigos. Ainda temos uma perspectiva de chuva para os próximos dias e quem vai trazer essas informações é o nosso meteorologista aqui do Centro de Monitoramento, Samuel Rosser. É isso então, Sabrina. Ao longo da semana, então, a gente teve chuva volumosa em grande parte do estado, principalmente na faixa central, né? Esse sistema agora avançou, está atingindo com chuva mais forte, em especial nas faixas norte do estado e nordeste, e ela deve atuar ainda na data de hoje, né, ao longo da noite e também atingir a madrugada. Na sexta-feira ainda a gente tem a atuação de um ciclone extratropical, ele vai trazer alguns temporais aqui para o nosso estado, na região da Campanha, Sul, Costa Doce, pode pegar também a região metropolitana, e a gente também dá uma atenção para os ventos que podem ocorrer também, principalmente na faixa leste. A Defesa Civil vai continuar, então, monitorando a evolução desse evento. As nossas equipes estão apoiando as defesas civis nos municípios, tanto com orientações quanto também com a retirada dessas pessoas de áreas de risco. E a Defesa Civil orienta a você, cidadão, não se exponha durante as chuvas, durante os temporais, não atravesse áreas inundadas a pé ou mesmo de carro, pois a água pode esconder alguns riscos. Infelizmente, nós registramos já 2 óbitos decorrentes, né, de pessoas que estavam em seus veículos e tentaram fazer a travessia de áreas alagadas e acabaram sendo arrastadas pela força da água. É também bem importante que você receba as informações da prefeitura da sua cidade, se você mora ou não em áreas de risco para movimentos de massa, que são os deslizamentos de terra. Se você observar algum desses sinais, por exemplo, vibrações do teto, das paredes da sua casa,
casa, rachaduras ou inclinação de postes, de árvores ou de muros, saia imediatamente desses locais e procure a Defesa Civil ou as forças de resposta, a Brigada Militar e o Corpo de Bombeiros Militar da sua cidade. Bom, e aqui na região metropolitana, Transurb volta a funcionar amanhã, após a retirada da água dos trilhos, né? Volta a operar até a estação Mercado, nessa sexta-feira. Em decorrência da chuva, os trens operavam somente até o trecho da Farrapos. E agora, então, a partir de amanhã, operam normalmente até a estação Mercado. Santa Maria e outras 8 cidades da região decretam emergência ou calamidade. O rio Taquari supera a expectativa e a água volta a invadir casas em Lajeado. Essas e outras notícias vamos debater aqui daqui a pouco mais, mas a notícia internacional fica por conta da guerra de Israel e Irã. Nesse momento, já no 6º dia de guerra, estamos tendo aí entre Israel e Irã, como o Irã reagiria, essa é a dúvida que todos têm, com a entrada dos Estados Unidos na campanha militar de Israel. Ora, os Estados Unidos já entrou, só não largou bombas do seu próprio avião, mas está financiando, está dando suporte, né? O regime teocrático ameaça com danos irreparáveis a bases americanas na região. Isso faz com que o seu principal líder, acuado pela perspectiva concreta dos Estados Unidos se juntarem a Israel na intervenção militar ao Irã, o Ayatollah redobrou a ameaça e está ameaçando atacar definitivamente bases americanas que hoje já contam com mais de 40 mil soldados na região. Notícias aqui do Brasil, fica por conta, notícia de ontem já, mas que repercutiu pouco, nós vamos repercutir aqui também daqui a pouco, mais sobre a Carla Zambelli. Deputada Carla Zambelli, que foi notificada pela comissão da Câmara que trata sobre o processo de perda de mandato. Após a notificação, que foi por e-mail, Zambelli terá 5 sessões no plenário para apresentar sua defesa. A defesa da deputada confirmou que ela foi notificada sim por e-mail nessa terça-feira. E na taça, na Copa FIFA de Clubes, nós temos aqui 2 jogos que um já aconteceu. Palmeiras 2-0 no Al-Ahly e às 22 horas jogaço. Botafogo e PSG é o jogo para estar em casa assistindo realmente esse jogaço. Mas nós vamos aqui a previsão do tempo para as próximas horas e vamos também já direto com o ministro do Tribunal de Contas, Augusto Nardes. Vamos fazer só uma breve passada na previsão do tempo aqui, porque realmente a situação está complicada no Rio Grande do Sul, as águas estão começando a estabilizar, a tendência é que as águas baixem um pouco nesse momento, mas toda e qualquer chuva é preocupante. Então aqui para Porto Alegre, nesse momento nós temos chuva, não muito forte, mas ainda é chuva contínua, mínima de 16, máxima de 17. Amanhã continua a chuva um pouco mais fraca, mas continua aqui em Porto Alegre, mínima de 10 graus e máxima de 18. Sábado, domingo, segunda e terça, a chuva deve dar uma trégua aqui em Porto Alegre, permitindo que a situação possa se recompor. De Porto Alegre nós vamos para a Cachoeira do Sul. Cachoeira do Sul que, aliás, o ministro Augusto Nardes esteve agora há pouco em Cachoeira do Sul, veio direto pela BR-290, que imagino esteja bem esburacada com todas essas chuvas, mas o ministro estava lá até agora e veio para o programa, veio para Porto Alegre. Vou dizer para vocês, não é comum ver um ministro rodar tanto o Brasil, embora essa seja uma característica do Augusto Nardes, não é comum. Geralmente o pessoal está acomodado, principalmente quando chega num grau de ministro do Tribunal de Contas, mas não é o que nós vemos do Augusto Nardes. Em Cachoeira do Sul, nesse momento, a chuva dá uma trégua, uma chuva fraca, 15 graus é a mínima,
Amanhã, sexta-feira, volta a chover um pouco em Cachoeira do Sul, mínima de 11, máxima de 16. Sábado, domingo, segunda-feira, bastante vento em Cachoeira do Sul e despenca a temperatura para 4 graus, a mínima na segunda-feira. De Cachoeira do Sul, nós vamos para São Borja, fronteira oeste. São Borja, chuva de granizo deixou mais de 300 casas destelhadas em São Borja. Falei há pouco com o vice-prefeito Jefferson Omerich, que também é secretário de Assistência Social de São Borja, e realmente a situação é crítica e preocupa muito a subida do Rio Uruguai, que tende a continuar subindo, né, mesmo após as chuvas pararem. Agora a chuva dá uma certa trégua em São Borja, amanhã não chove em São Borja, sábado, domingo, segunda e terça também não chove, mas ainda assim há perspectiva de aumento do Rio Uruguai na fronteira oeste. De São Borja vamos para Passo Fundo, no norte do estado. Passo Fundo, a chuva também dá uma trégua. Vocês vejam que a chuva, ela tá fazendo uma região, né? Ela está fazendo o meio do estado, ela pega como se fosse a metade do Rio Grande do Sul, do leste para o oeste. Quem está um pouco abaixo ou muito no norte está conseguindo se livrar um pouco dessa chuva. Sexta-feira, ainda chuva fraca em Passo Fundo. Sábado, sem chuva. Domingo, alguma chuva em Passo Fundo. Segunda e terça também começa a abrir o sol em Passo Fundo. Vamos para a última previsão do tempo. Aqui o último município, Rosário do Sul, também fronteira oeste. Rosário do Sul é como São Borja, né? Praticamente o mesmo tempo. 12 graus a mínima, ainda chove. A chuva sexta-feira permanece. Sábado, domingo, segunda com muito vento. E aí limpa a área lá em Rosário do Sul. Mas nós vamos agora falar com ele que já foi deputado estadual, deputado federal, hoje é ministro do Tribunal de Contas. E nós estamos tendo aqui o prazer de recebê-lo, vindo de Cachoeira, né? Acho que os alertas dizem o seguinte, ó, quem tiver que viajar para feriado, não viaje para descansar. Só quem precisar estritamente para trabalho, não tiver como fugir, e de lá, de Cachoeira, veio o nosso ministro Augusto Nardes. Nardes, muito obrigado pela sua presença. Obrigado. É sempre uma honra. Eu fico muito à vontade de falar contigo, porque tu sempre fosse uma inspiração para todos nós aqui no Rio Grande do Sul. Quando eu entrei na vida pública, em 1992, né, agora já fazem 8 anos que eu estou fora da vida pública praticamente, né? A última vez que eu concorri há 8 anos atrás. Havia lá em Bagé, já se falava no Augusto Nardes, como é que podia, aquele cara que andava em todo o Rio Grande do Sul e ainda tinha tempo de ir na sua cidade jogar um futebol de salão com os seus amigos. Então era uma coisa assim, todo mundo sentia que o Nardes era alguém de casa. Sim. E aí tu fosse para Brasília como deputado federal, continuasse andando muito, e para contrariar a regra, fosse para ministro do Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas da União, e continuou com a mesma batida na estrada, com esse sentido de pertencimento, né? Recentemente nós vimos aí um trecho de uma fala tua defendendo os agricultores do Rio Grande do Sul, o problema que nós estamos passando por falta de crédito, por todas as catástrofes. Aquilo veio do teu coração, te chegasse... a gente vê que a emoção te trouxe lágrimas e até estourou um vaso no teu nariz ali. Olha, é impressionante isso, Nardes. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Participação importante aqui com o Sérgio, com o Vladimir, contigo. Recordando um pouco da vida pública, eu fui 24 anos deputado. Hoje 20 anos já ministro, 44 anos de vida pública. Tu acertou, não baixava de 40 anos. E eu estou com mais de 50 anos de vida pública, né? Comecei muito cedo, com 19 para 20 anos, lá em Santo Ângelo. Mas eu sempre fiz a atividade pública por gostar,
Para mim não é trabalho estar na atividade, para mim é satisfação estar atuando e trabalhando pela comunidade. Eu tive 6 mandatos. A eleição para ministro foi muito difícil. Eu participei de 10 eleições. A eleição mais difícil foi a de ministro. Você imagina. Porque é uma eleição que quem vota são os 513 deputados e 81 senadores. Não, e ainda mais aqui do Rio Grande do Sul, que é longe de ter maioria. Praticamente nós não temos mais representação política. Aliás, eu sou o único ministro do sul, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, do Paraná. São Paulo também não tem ministro. Imagina. Do Tribunal de Constitucional. Esse pessoal do Nordeste tomou conta. O Nordeste tomou conta e eu sou o único que estou lá. Ganhei uma eleição difícil, porque tinha 10 candidatos e eu acabei sendo eleito ministro em 2005. Tivemos uma eleição, porque no tribunal é diferente. O Supremo, por exemplo, os ministros são indicados pelo presidente da República. E aí o Senado referenda, e até hoje todos os indicados para ministros supremos foram referendados pelo Senado. No meu caso, ministro do Tribunal de Constitucional, os partidos indicam os candidatos, eu disputei com 10, no final ficou 4 na reta final, e é uma votação secreta na Câmara, 513 deputados e 81 senadores, votação secreta. Secreta, então, imagina. Não tem articulação política. No passado tinha articulação política, né? Agora não tem mais, é na base da credibilidade do voto. E ser eleito pelos pares não é uma coisa fácil, é muito difícil. Eu ganhei uma eleição, fiz 203 votos em 2005. E de lá para cá, eu resolvi transformar o Tribunal de Contas da União. Em vez dele trabalhar somente na punição, que cabe ao tribunal aprovar ou não as contas da República. Eu já dei um parecer, infelizmente para um, infelizmente para outro, mas para o Brasil, que eu penso, no conjunto da sociedade, eu tive que reprovar as contas na época da presidente Dilma. Mas eu me dava muito bem com a Dilma, alertei ela o que podia acontecer, infelizmente ela não nos ouviu, e o país teve uma queda no PIB em 15, 16, 17 e 8% do PIB, caiu para baixo, porque ela não tinha a cautela de fazer um gasto com equilíbrio. E isso me preocupou muito na época, porque a minha missão, para o telespectador que está nos vendo aqui, é não deixar o Brasil quebrar. Ou seja, a missão do Tribunal de Contas da União, como do Tribunal de Contas do Estado, não deixar o Estado quebrar. O Tribunal de Contas do Estado trabalha aqui no Estado, eu trabalho na União, onde vai os recursos da União. E, infelizmente, nós quebramos em 15, 16, 17 e estamos numa situação muito difícil hoje também. Mas é exatamente o que eu ia dizer. Pelas últimas entrevistas que eu vi a respeito da questão fiscal do nosso país, parece aquela novela assim, vale a pena ver de novo, ou não vale a pena ver de novo. Não vale a pena. Mas que nós estamos vendo de novo. É verdade. Um desajuste fiscal. Ontem chegou Copom a colocar 15% a nossa taxa Selic, a maior dos últimos 20 anos, em função da falta de ajuste fiscal, que é o que tu vem dizendo. A falta de controle nos gastos, né? A história do teto praticamente foi eliminado, né? A lei da responsabilidade fiscal tem um limite para gastar e o governo passou desse limite. As estatais, todas elas estão praticamente deficitárias. Imagina. E aí o cidadão que paga toda essa conta, porque ele trabalha no mínimo 150 dias para pagar imposto. Você que está me vendo aí, 150 dias só para o governo. Depois ele começa a trabalhar para tentar ter uma situação de equilíbrio da sua família, o pessoal. Mas há um endividamento muito alto. Não, mas deixa eu só repetir isso aqui, porque é uma coisa que isso as pessoas conseguem entender. Dos 365 dias do ano, 150 é para pagar governo, impostos. Os outros 100 e poucos, 215, é para o cara tentar sobreviver. Tentar sobreviver. E assim mesmo tem muitos custos, né? Diretos e indiretos. Na verdade, hoje o Estado brasileiro, vou dar os números, eu tenho os números do país todo na cabeça, porque é a minha missão cuidar. Especialmente hoje nós estamos gastando praticamente 70%
do que nós arrecadamos com programas sociais. Eu não sou contra o programa social. Eu sou favorável que seja dado auxílios. Nós temos vários auxílios, a gente sabe os números de todos. Eu faço palestras sobre isso. Tem, além do Bolsa Família, que é importante ajudar, mas tem que ter uma contrapartida, tem que ensinar a pescar e não somente... tem que ser uma passagem, né? Tem que ser de passagem. Tem que ensinar a pescar e não somente dar o peixe, nós estamos só dando o peixe. A consequência é que as pessoas se habituam a receber tudo pronto e aí não querem mais trabalhar. Não, e um detalhe só para te ajudar nisso, porque eu fui secretário de Desenvolvimento Social e aqui nós fizemos programas de qualificação em que nós trocávamos o cartão do Bolsa Família pela carteira de trabalho. Programas na celulose rio-grandense, por exemplo, que hoje é CMPC, grandes empresas que nós qualificávamos. Bom, o problema do Bolsa Família, além dele dar o peixe e não estar ensinando a pescar, não oferecer, não vincular isso à obrigatoriedade de, por exemplo, fazer um curso técnico de qualificação, seja de pedreiro, de eletricista, de pintor, ainda é o seguinte, a pessoa não pode ter um outro emprego, porque se ela tiver um outro emprego e melhorar a renda, ela perde o Bolsa Família. Então, o cara fica naquela, não, eu nem vou trabalhar mais, porque se eu trabalhar vou perder o Bolsa Família, ou se eu trabalhar vou ganhar pouquinho mais do que o Bolsa Família, eu prefiro ficar assim. Não tem mão de obra. Hoje nós estamos com grande dificuldade de encontrar pessoas para trabalhar, porque as pessoas preferem trabalhar de bico, né? O bico é aquele trabalho eventual, e aí não tendo a carteira assinada, não paga a previdência, consequência, os aposentados. O Sérgio, que acho que é o mais jovem aqui da turma, né? Um dia vai se aposentar. E aí, será que vai ter condições de se pagar a previdência? E agora o que aconteceu no INSS... eu queria falar um pouco disso também. Mostra também a desgovernança do INSS. Agora me parece que o time novo que foi colocado é bom, mas houve um desvio e foi feito desvio para empréstimos consignados sem autorização dos aposentados. 90 bilhões, já descobrimos. 90 bilhões. Já descobrimos. Mas já tinha, o Tribunal de Contas já tinha sinalizado alguma coisa. Sim, um ano atrás nós já tínhamos descoberto isso e já demos uma cautelar para suspender os pagamentos. Mas alguém autorizou, não sei quem autorizou ainda, porque eu não sou relator do processo, é o ministro Cedraz o relator desse processo, eu sou relator de outros processos. A gente faz sorteio lá no Tribunal de Contas da União. Mas tem gente grande, desculpa só, mas tem gente grande, só para não perder o gancho, tem gente grande envolvida porque agora o STF abriu o processo também nesse sentido, ou seja, o STF só entra quando tem alguém com fórum privilegiado. Então deve ter o ministro, o deputado, o presidente da República, ou alguém que com fórum privilegiado, para que não... É importante, as pessoas muitas vezes não sabem disso. Mas o STF abriu agora, o que quer dizer? Não, quer dizer que tem peixe grande envolvido aí. Pode ter uma figura de importância. Como está isso no fórum lá do Supremo, nós não temos acesso. E como eu não sou relator da matéria, não sei quem é a pessoa especificamente. Mas a situação é bem grave do país em relação aos gastos, né? Que a minha preocupação é não deixar o país quebrar. Então nós temos hoje 60 milhões de pessoas que recebem, mais um pouco que isso, se der, são 23 milhões de pessoas que recebem Bolsa Família. E temos outros programas, tudo dá em torno de 70% de gastos, mas 30% de pessoas, que são as pessoas que estão nos vendo aqui, que pagam essa conta, os 150 dias de trabalho, porque sai daí, sai do salário de todos. E a consequência disso é que vai haver um colapso lá na frente da Previdência, porque a pirâmide era para ser com a base larga embaixo, mais forte embaixo, mais estruturada embaixo. E nós já temos cálculo que vai se inverter futuramente, porque é muita gente recebendo e pouca gente trabalhando. 30% somente que pagam. Consequência disso, muita gente não quer trabalhar, porque recebe o peixe pronto. Consequência, nós teremos uma inversão da pirâmide.
e aí podemos ter um colapso da Previdência no país. Eu tenho alertado isso porque a minha missão é essa. Agora, nas contas que nós examinamos do presidente Lula, deu 419 bi de déficit da Previdência, 419 bilhões. Para ter uma ideia, tudo que o Rio Grande do Sul arrecada num ano é em torno de 80 e poucos, 90 bi. É como se fosse 5 Rio Grande do Sul arrecadando. 5 arrecadando que vai dar de déficit na Previdência. Imagina. Só na Previdência. Então a situação é bastante grave e a minha missão é conversar com o governo. Eu tenho conversado com o governo. Estive com o chefe da Casa Civil, estive com o vice-presidente, estive com várias autoridades alertando. Eles vão até o Tribunal de Contas para saber as informações quando tem processo de grande repercussão nacional. E nós temos hoje, vou aprofundar um pouco mais, porque a Previdência interessa a todo mundo. Nós temos hoje 58 milhões de pessoas que pagam a Previdência, contribuem para a Previdência, e temos 34 milhões de aposentados. Está dando 1,7 praticamente de contribuintes para um que recebe. Consequência disso, em um curto espaço de tempo, se não mudar a política pública, não gerar mais emprego, se nós não ensinarmos as pessoas que recebem Bolsa Família a pescar e não darmos uma profissão, não darmos uma condição de dignidade, dele conquistar o seu dinheiro por ele mesmo e não somente receber do Estado, ela fica dependendo do Estado. Nós estamos criando gerações de pessoas que não estão sendo preparadas para trabalhar. Consequência disso, o país perde uma capacidade de contribuição de boa parte da população. Eu acho que até no futuro isso vai acontecer. Com a inteligência artificial, futuramente nós vamos ter que pagar, o Estado vai ter que pagar um salário para as pessoas trabalhar. Vai acontecer, mas eu acho que ainda num prazo não muito curto, médio prazo. Mas que seja para trabalhar. Seja para pagar para trabalhar. Pagar, que em último caso, pagar para estudar. Vou pagar um Bolsa Família, mas tu tem que fazer um curso no Senai. Eu, por exemplo, você falou da minha vida, né? Eu gosto de trabalhar. Para mim, a maior satisfação que eu tenho, eu chego às 8 horas no meu gabinete lá em Brasília, a maior parte do pessoal começa a trabalhar às 10 e fico até às 8 da noite. Eu gosto de trabalhar, eu fiz política a minha vida toda. Hoje eu conheço o Brasil ponta a ponta. Antes, quando eu era deputado estadual, eu conhecia o Rio Grande do Sul e conheço o Rio Grande do Sul ponta a ponta. Eu tenho um mapa do Rio Grande do Sul. Por exemplo, hoje eu estive em Cachoeira do Sul, passei por Pantano, em Pantano fiz uma visita para os agricultores que estão lá acampados, né, fazendo protesto pela questão da dívida, né? Eu lá atrás liderei a securitização em 99, conseguimos 4 anos de carência, 20 anos de prazo decorrente do Plano Real. O Plano Real, o que era? Era sair de uma inflação de 2.700 ao ano, era o Fernando Henrique, o presidente, eu era presidente da bancada ruralista e fui eu que negociei esse prazo de 4 anos de carência, 20 anos de prazo e 40% de rebate. Agora o governo conseguiu prorrogar por 3 anos para os agricultores e hoje eu conversei com várias lideranças, fiz uma fala pela manhã na abertura da FENARROS, estava lá com o Balardim, grande prefeito, fez um discurso emocionado, Cachoeira está toda alagada, a entrada da cidade, os rios estão todos transbordando, mas ainda tem passagem. Por Santa Cruz já não tem mais passagem, né? Atualizando as pessoas que estão viajando. E o Sérgio tinha me falado do programa, que você queria que eu viesse e tal. Eu fiz um esforço para chegar. Muito obrigado. Então eu sair hoje cedo, veja só, 6h30 da manhã eu já estava na estrada. E estou voltando agora. Mas essa tua característica... Eu sempre trabalhei muito e gosto de trabalhar. Porque a vida, se você não tem uma objetividade, se você não estabelece metas, se você não tem planos, você fica no vazio. Eu não gosto de ficar no ócio. Tem pessoas que têm prazer de ficar no ócio, ficar somente vendo um tipo de filme. Eu gosto de ver filmes, mas é raro o tempo que eu tenho. Eu gosto de ver filmes históricos, para poder conhecer a história. Eu amo a vida. Para mim, trabalhar é viver, é ser útil para a sociedade.
Você, quando não é útil para a sociedade, eu aprendi pelo Rotary Club, eu fui formado com 14, 15 anos pelos rotarianos, para a gente dar de si antes de pensar em si. Você tem que pensar em si, mas tem que dar de si e ajudar a comunidade. Eu sempre fiz política com sentido de comunidade, de visão de que a gente tem que prestar serviço para a sociedade. E a sociedade, ela reconhecendo isso, você pode ser eleito. Eu sempre seria eleito deputado, mas eu resolvi partir para um desafio maior, que é tentar organizar o país. Aí que vem meu sonho. Eu escrevi 3 livros. O primeiro livro, Governança, o Desafio do Brasil. Segundo livro, Da Governança e Esperança. E o terceiro livro, 7 Governo. Esses 3 livros mostram por que o Brasil não funciona. Governança, o Desafio do Brasil, o país não tem governança, não tem estratégia. O Rio Grande do Sul está sem estratégia também. O Brasil, a situação do Brasil é grave, mas a situação do Rio Grande do Sul é mais grave. E eu estou tentando ajudar o governo atual. Estive várias vezes com o governo atual e no governo anterior do próprio Leite, como tive com o Sartori, falando sobre governança. Nós temos que montar uma estratégia. O Rio Grande do Sul perdeu um protagonismo. Nós éramos antes um Estado ouvido pela nação. Hoje nós não somos nem ouvido. E não conseguimos nem alongar a dívida dos agricultores. Faltam políticas de Estado? Faltam políticas de Estado. Acho que são políticas de governo e não de Estado. Política de governo é passageiro. É passageiro. Política de Estado é estruturante. Sim. Muda, e nós não temos um... O Uruguai faz isso. Nós temos que estabelecer, o Rio Grande do Sul perdeu o protagonismo porque não tem política de Estado. E o Brasil está indo para a mesma situação. Em nível mundial, vamos fazer uma avaliação. Nós estávamos falando aqui da guerra, né, do Irã e Israel. É um protagonismo, é uma luta religiosa que tem naquela região ali há muito tempo. Nós aqui estamos numa luta também para aperfeiçoar o Estado brasileiro, mas eu vejo que o Estado brasileiro não tem projeto, como não tem projeto porque não tem uma discussão interna em cima de projeto de Estado. Por exemplo, acabei de falar, Previdência nós vamos colapsar. A infraestrutura nós estamos colapsando também. Não teremos capacidade de melhorar a nossa competitividade. Não, sem falar em saúde, educação, isso tudo, nem entrou nesse tema ainda. Mas eu estou falando aqui das questões que são mais, digamos, estruturantes de Estado, que tem que ter política de médio e longo prazo. Para onde vai o Brasil em relação à questão de transporte? Nós estamos com as nossas estradas mal mantidas, não estão sendo suficiente para transportar. Em 3, 4 anos não temos nem transporte para poder enviar o nosso produto para o exterior. Não temos trens suficientes, não temos hidrovia suficiente e não temos as estradas. Trem e hidrovia é uma coisa que sumiu do país, né? O trem, eu trabalhei muito nessa questão, eu fui relator da malha paulista, dos 2 Mato Grosso com o Porto de Santos. Nós estamos aqui sem ferrovias. Falei isso para o governador, os últimos governadores, vocês têm que trabalhar em cima da Malha Sul, porque eu sou o ministro do TCU, eu fiscalizo, não sou eu que determino. A Malha Sul, os caras nem falam em vir para cá. Nem falam em Malha Sul, estão falando agora. E até 90 nós tínhamos trens. Eu vou te contar, porque a experiência pessoal, eu morei na Suíça, em Genebra, nos anos 78, 79. Eles começaram lá o TGV, o Train de Grande Vitesse, o trem de grande velocidade. E TGV em francês, né? Train de Grande Vitesse. E aí, esse trem de grande velocidade, agora recentemente fui fazer uma palestra na Espanha, está espalhado em toda a Europa. E nós temos uma situação dramática em São Paulo, no Rio, aqui em Porto Alegre, em Belo Horizonte, toda a parte... O trem anda a 300, 350 km por hora. Trem de grande velocidade lá. E nós conseguimos andar nas nossas estradas, um carrinho atrás do outro. Não, o Transurb funcionando parcamente, você estava dando a notícia, e é muito pequeno aqui. Aliás, se eu não tivesse no Tribunal de Contas, essa é uma notícia importante, nem tinha ido o Transurb para frente, porque houve uma votação, quando eu cheguei lá, bem no início, que eles não queriam deixar o trem passar de aqui entre Canoas e São Leopoldo, e não queriam que fosse até Novo Hamburgo. Até Novo Hamburgo. Eu fui um voto decisivo para poder passar o trem até Novo Hamburgo, porque houve uma votação, eu consegui interferir, pedir vistas e consegui. Eles queriam que começasse novamente a licitação, ia atrasar 5, 10 anos.
para começar o processo. Então, é importante ter um ministro numa Com corte, certeza. lá como eu estou hoje já há 20 anos como ministro. Então, trem, está faltando trem para transportar, para melhorar a competitividade, baixar custo. Porque num caminhão o custo é muito alto. Eu não sou contra o caminhão. Não, lógico. Mas transportar... Não se compara. Não. Transportar produtos agrícolas, que é o nosso forte hoje no Brasil. Nós negociamos lá atrás a securitização, até para atualizar a situação dos agricultores hoje. A securitização, você inclusive participou lá atrás desse debate, nós conseguimos 20 anos de prazo que viabilizou a agro, nós saímos de 70 milhões de toneladas lá em 99, 2000, hoje estamos produzindo 310 milhões de toneladas, porque nós fizemos a securitização, nós alongamos a dívida. O que os agricultores estão pedindo aqui agora não é deixar de pagar a dívida, eles querem prazo, o agricultor paga, o agricultor tem vergonha na cara. Aí que eu me emocionei, porque nas contas do governo esse ano eu fiz um apelo aos ministros, fiz um apelo ao governo que estava lá, para que dê prazo para os agricultores. O Rio Grande do Sul, eu vou dar os números para vocês aqui, hoje tem 180 mil produtores que estão endividados. 5 anos de perdas. Seca ou enchente. Sim. A terceira cheia. Eles não estão colhendo nada. Como é que vão pagar a conta? Deem prazo. Eu me emocionei por isso. Até não quero falar muito disso, porque eu me emociono, porque eu sou agricultor também. E eu sei o sofrimento. Imagina a pessoa perder a casa, perder a terra, e não conseguir pagar, deixa de gerar emprego. Imagina se diminuir 100 mil produtores aqui no estado. O impacto que dá isso numa cidade como Bagé, ou numa cidade como Cachoeira do Sul, ou lá na minha cidade de Santo Ângelo, o impacto que dá isso, toda a cidade depende da agricultura. O que leva nas costas a nossa economia é a agricultura. É agricultura. Mas, ministro, e assim, vamos lá, porque o senhor falando, a gente fica com saudade daquela velha política, né? Tinha uma época que o pessoal, não, porque tem que mudar, tem que mudar, tem que mudar. E aí mudou tanto e virou essa esculhambação. A política hoje é uma política de internet. Grava vídeo, vê quantos likes deu. O pessoal, essa coisa de andar, pegar a estrada para cima, para baixo, estar junto com a população, sentir. Isso é uma coisa que na política atual está fora de moda, né? E muita gente que se elege sentado num sofá postando vídeo. Vai chegar um momento que o senhor vai ter que, enfim, sair do tribunal, porque tem uma idade ali, até... Limite, né? Nós podemos ter esperança que o senhor retorne para a vida pública daqui mais uns anos, porque eu vou lhe dizer, eu tenho saudade da velha política. Cada vez que eu vejo a nova política, é um desastre. É uma esculhambação total, é uma falta de respeito total, uma falta de comprometimento total. Então, essa coisa que era pejorativa, a velha política, eu tenho saudade. Aquele político do fio do bigode, da vergonha na cara, que, né, tinha respeito pelo cidadão, né, que entendia que ele é o que recebe, ele está ali para trabalhar, que ele é o trabalhador, que quem paga é o povo. Isso está fora de moda. Será que nós podemos ter essa esperança do Augusto Nardes, né? Quem sabe, tu com 70 e poucos, vai fazer o que em casa, Nardes? É verdade. Hein? Eu tenho muito boa saúde, eu gosto de trabalhar, eu sempre me dispus a trabalhar na vida pública por ter essa identidade com a comunidade, trabalhar pela comunidade. Minha mãe era católica e o meu pai também, nós temos um trabalho comunitário, nós sempre prestamos serviço para a comunidade. Eu não decidi, mas eu fui convidado para voltar. Eu não tomei decisão ainda. Eu pedi um tempo, no final do ano passado, me procuraram 2 partidos para mim voltar a concorrer, senador ou governador. Mas eu não tomei decisão. Eu prefiro andar um pouco, sentir. Eu não posso ser candidato, se for candidato, de mim mesmo. Tem que haver uma comunicação das pessoas, entender que eu posso ser útil. O que eu posso dizer é que aprendi muito nesses 20 anos como ministro, 24 anos como deputado, mas como ministro eu consegui dar importância para uma coisa que eu não dava muito na atividade pública, é o conhecimento técnico. O Tribunal de Contas é um órgão extremamente técnico. Está aqui o Vladimir, né, que é um homem técnico, um veterinário, um especialista nessa questão.
que é importante de ter um conhecimento técnico, a preparação. Eu trabalho muito com as profissões. Hoje nós temos próximo de 10 milhões de profissionais. Eu tenho apoiado muito os conselhos federais de profissões, de diversas profissões. E eu fiz uma série de palestras já para eles sobre governança, de como melhorar a governança, como melhorar o conhecimento técnico. O Brasil sempre foi moldado em cima da improvisação, o chamado jeitinho brasileiro. Eu não sou contra essa capacidade criativa nossa, mas como eu morei na Suíça e morei no Japão, eu aprendi na Suíça e no Japão que o conhecimento técnico tem que estar acima do interesse simplesmente político, que é importante, a política existir, mas o conhecimento técnico tem que se implantar. Por isso que eu escolhi a tese da governança. O que é a governança? É usar ferramentas de governança para tomada de decisão. Por exemplo, o que tem a ver isso com a enchente? Avaliação de risco. Ou seja, nós já tínhamos que ter desentupido toda a estrutura de Canoas e de Porto Alegre. Parece que Canoas voltou a encher. Depois que eu sair daqui, eu vou dar uma olhada como é que estão as águas. Porque eu sou relator agora do Recupera Rio Grande do Sul. Em agosto eu quero trazer um relatório trazendo regras de governança de prevenção. Não adianta correr atrás do prejuízo, você tem que trabalhar antes de que aconteça o prejuízo. E aí se chama avaliação de risco. Em 2015, eu fiz um levantamento dos ministérios, quando eu comecei com o projeto da governança, para implantar a governança, especialização nas áreas do Tribunal de Contas da União, auditorias coordenadas para você estabelecer uma metodologia. Por exemplo, na questão aviária, né? Que aqui o Vladimir vai falar certamente sobre esse tema. Tem que fazer políticas preventivas para não ter a gripe aviária. Ou não ter uma Covid que mate mais pessoas. Tem que ter políticas preventivas na saúde. E isso você não pode fazer depois que acontece o fato. Você tem que fazer políticas preventivas. Então, eu criei no Tribunal de Contas da União, primeiro, secretarias especializadas. Gente especializada em cada área para auditar a nação. Nós temos 1.500 auditores. Criei também, além de secretarias especializadas, indicadores. Sem bons indicadores, você não consegue tomar decisão assertiva. Tu tem que ter métrica, medir na questão da saúde ou na questão da infraestrutura. Tu tem que ter conhecimento técnico. E o Estado não pode ser feito na base da improvisação. Aí morrem pessoas. Mas aí é que está, sabe? Até que ponto a população, ou parte da população, uma grande parte da população, ela está preparada para entender que a importância é essa. Porque aí o cara fala na picanha, na cervejinha, no churrasquinho, e aquilo ali é uma coisa que encanta mais do que um plano de ação com metas e resultados bem específicos, né? Então, até que ponto a nossa população, ou a maior parte da população, entende que isso realmente é o que pode mudar a vida delas? Porque às vezes o cara é malandro, ele chega com aquele discurso fácil, né? Quer dizer, o cara que está fazendo, o cara que quer vender, tu vê que todo malandro, ele é simpático, ele vai chegando, vai metendo a mão, né? Então, será que nós conseguimos, né? Eu espero que sim, mas nós vamos ter que fazer uma educação e os partidos têm que bater nisso de uma forma mais... Começa pelos partidos, uma mudança cultural nós temos que implantar. É uma nova cultura, como nós estamos vivendo hoje, a cultura da internet, né, do celular, uma mudança que houve de tecnologia nesses últimos 20 anos. E nós temos que implantar a tese de que a gente tem que planejar. Por isso que eu fui buscar as melhores práticas do mundo. Eu fui na OCDE, como eu estudei lá em Paris, eu conhecia, estudei em Genebra, 4 anos trabalhei para pagar meus estudos lá. Eu trabalhei lá, trabalhei de motorista, depois que já tinha sido vereador, entregava flores, eu consegui fazer meu curso de pós-graduação e mestrado lá em Genebra.
Aí eu voltei, quando eu assumi a presidência do TCU, fui na OCDE. O que é a OCDE? A organização mais avançada de governança do planeta. E fiz um acordo e trouxe as melhores práticas. Na verdade, hoje as práticas que nós estamos executando no Tribunal de Contas, nós somos o Tribunal de Contas mais avançado do planeta, foi um trabalho que a gente fez para transformar o tribunal. Claro que não foi só o ministro Nardes, foi graças ao corpo técnico que nós temos. E eu troquei boas práticas com 11 nações e buscamos o modelo alemão, o modelo americano, que é uma potência, e o modelo australiano. Então, em cima desse tripé, a gente trouxe as melhores práticas. Hoje nós temos um indicador de governança, algum ministro vai lá me visitar, qualquer ministro eu mostro, olha, vocês estão falhando na governança de TI. A governança de TI de vocês não está boa. Vocês estão falhando na governança de compras. E tem a nova Lei 14.133, que fui eu que implementei a sua normatização no Brasil, que para fazer compras tem que planejar, para não botar o dinheiro do povo, porque quem paga é o povo. E que volta e meia, né? Volta e meia o cara compra sem precisar, só porque está ali com outros interesses, outros interesses. Então, hoje nós temos esse indicador de governança de todas as áreas, de 387 instituições. Estou com dificuldade com o governo atual, porque no governo Michel Temer eu convenci ele, e o Michel abraçou isso. Bolsonaro deu sequência, estou tentando convencer o governo atual. O Ministério da Educação, que gasta próximo de 200 bilhões, tem que ter governança para ter uma boa entrega nas universidades ou nas escolas. Tem que ter uma estratégia de educação no país. Eu estou com alguma dificuldade. Agora, a presidente do FNDE, ministro Nardes, eu quero que o senhor nos dê um curso para o FNDE, que é o Fundo Nacional de Educação, que é muito importante para melhorar a educação do país. Então, estamos trabalhando com regras de governança. O ministro já aceitou, mas nos governos anteriores eu fiz para 15 ministérios, em torno de 15 ministérios cada um do governo anterior. Agora estou tentando convencer o governo atual de que tem que ter governança. Porque quando acontece um problema... Que missão é essa? Não, Nardes, essa aí. Aí a governança o que é? É transparência, tem que chamar São Jorge, tem que chamar essa aí, tu vai ter que buscar... Transparência, integridade, avaliação de risco. Eu estou tentando fazer, mas é a minha missão tentar ajudar o país. Meu amigo, olha, eu quero te dizer que é um prazer enorme, sempre que tu puder, estiver em Porto Alegre, vem aqui conversar com a gente, é uma aula... Sempre um prazer te ouvir. E eu não sei se vai ser a hora que tu não estiveres mais no Tribunal de Contas da União, para o Senado, para o governo do Estado ou para a presidência da República. Mas certamente, assim como eu, muitos estarão contigo porque conhecem a tua trajetória, a tua história e sabemos que tudo isso que tu está nos dizendo aqui não é da boca para fora, é o que tu pratica na tua vida. Obrigado. Então seja muito bem-vindo sempre. Rio Grande do Sul tem muito amor por ti, pelo teu trabalho e nós esperamos muito mais ainda de ti. Obrigado. Pode ter certeza que a tua missão ainda está no meio. Tá bom. Tá bom? Tá bom, muito obrigado. Obrigado, Nardes. Grande abraço. Sérgio, obrigado. Olha, e vamos agora aqui direto, então, para o Conselho Regional de Medicina Veterinária. O nosso professor, né, Vladimir Nascimento. Professor, e aí, professor? Que aula do ministro Nardes, hein? Falando de prevenção. Prevenção, o que o senhor já dizia aqui no outro programa. Professor, vamos lá então, gripe aviária. Como é que funcionou esse vazio sanitário e a partir de agora nós podemos vender para o mundo inteiro? Como é que é isso? Nós conseguimos chegar ao final, antes de tudo, agradecer novamente o convite de poder estar aqui na RBS Play TV. Ontem o governo brasileiro informou a Organização Mundial de Saúde Animal de que o período de vazio sanitário foi realizado com sucesso. Todas as testagens foram feitas, foram centenas, mais ou menos 2 mil testagens foram feitas, visitas, e deu tudo certo. Então, isso significa que... visitas em granjas? Em granjas, em locais de criação animal, mesmo de subsistência, naquela região dos 10 quilômetros, ou seja, 3 quilômetros do mesmo perifoco. De subsistência? Mesmo subsistência, onde tinha animais... Principalmente Montenegro? A região de Montenegro, são 3 quilômetros do foco
e depois mais 7 quilômetros, então fica uns 10 quilômetros. Naqueles 10 quilômetros tem mais de 500 propriedades. Sim, porque aqui no zoológico de Sapucaia ainda tem umas aves gripadas ali ainda. Mas não é o caso porque não é comercial. Não é o caso, porque no nosso caso comercial nós estamos submetidos às regras da Organização Mundial de Saúde Animal. Isso é que nem aquelas aves que apareceram lá no litoral, lá que estavam passando por aqui. Exato. Essas aí não interferem na questão do status sanitário do Brasil. Não conta para o status sanitário. Para efeito de exportação não conta. Então o que acontece? A primeira etapa do processo de retomada é feita a partir dessa informação. Foi feita uma informação oficial do governo brasileiro e não é só uma informação tipo assim, estamos bem, acreditem na gente. Não. Foram enviados todos os relatórios de tudo que foi feito. E como a gente seguiu à risca, e eu ouvi o ministro Nardes comentando a respeito da questão da prevenção, o Brasil está se preparando há muitos anos para enfrentar um tipo de situação dessa. E nós temos um plano de contingência que ele está detalhado no mínimo detalhe. Então, tudo que estava escrito ali naquele plano de contingência foi aplicado. Então, todo mundo sabia o que tinha que fazer. Ministério da Agricultura, Secretaria da Agricultura, as próprias associações de criadores, todo mundo agiu para resolver o problema. Lara, e a Organização Sanitária do Brasil é um exemplo para o mundo. Para o mundo. Nós temos uma condição excepcional, porque esses 28 dias, a gente sempre comenta isso, não é tirado da cartola, são 28 dias porque são 2 ciclos que o vírus pode fazer. Então, assim, a gente espera 2 vezes o tempo de incubação e a partir dali, então, a gente sabe que não tinha nenhuma atividade viral naquele lugar. A gente sempre brinca, Lara, que o veterinário avícola, ele lida com o maior ser animal que existe no planeta, maior que uma baleia azul e tal. Porque é o tamanho, o nosso animal tem o tamanho de um galpão, que ele tem 100 metros de comprimento por 12 de largura. Sim. Então, este animal é o que a gente trata. Então, se não aconteceu dentro daquele galpão, por isso a gente espera esses 28 dias, significa que a atividade viral não existe. Professor, mais de 70 países devem abrir novamente para comercialização. Hoje nós estamos ainda com 45 países que não estão importando do Brasil momentaneamente. Há alguns, cerca de 20 ou 21 deles, de todo o Brasil, cerca de 20 do Rio Grande do Sul e mais uns 3 ou 4 que são só da região de Montenegro. Entendi. Agora, é estranho, às vezes, porque alguns países, muito poucos, chegam a importar dos Estados Unidos, que tem bastante problema de gripe aviária, e não estão importando no Brasil nesse momento, em que nós tivemos apenas uma situação, e a situação já resolvida. Então, agora vem a questão da negociação, e muito dessa negociação já foi feita para estabelecer os acordos sanitários. É a partir desses acordos sanitários que os países tomam essas decisões, de sim ou não, segura ou não segura. E um dos grandes mercados que a gente tem que retomar, com a máxima celeridade, é o da China. O da China está fechado desde... As maiores demandas aí. As maiores demandas, uma quantidade de população enorme. Mas a gente joga com uma outra coisa também importante, que os países precisam do produto brasileiro. Nosso produto é um produto de qualidade e de preço adequado. Então, não ter o frango brasileiro em alguns países pode significar aumento de inflação, inclusive. Então, a gente entrega um produto bom. Professor, vamos lá, quero num outro programa entender por que isso antigamente não era assim. No meu tempo de infância, aquele tempo que a gente brincava, cravava um prego no pé, subia em cima de uma árvore e tal, né? Que as crianças hoje já não fazem mais isso, né? Mas não tinha essa coisa de galinha com gripe, porco com... Depois eu quero que o senhor explique melhor por que antigamente não era isso, né? Mas vamos rapidamente aqui, ainda estamos aí nos minutos finais aqui do programa, temos mais 2 minutos aqui. Vamos aqui direto com o economista Gustavo Inácio de Moraes. Gustavo, apertou a coisa em Israel, apertou a coisa em Irã, Estados Unidos entrando na guerra, aí Irã ameaçando fechar o Estreito de Hormuz. Qual é o cenário para a economia mundial aí, Gustavo? Faz favor. Boa noite, Lara. É um prazer estar com vocês. Boa noite a quem está conosco. Na verdade, hoje houve um importante pronunciamento por parte da Casa Branca, dizendo que vai aguardar pelo menos 2 semanas para decidir se haverá um envolvimento maior ou não. Esse envolvimento potencial dos Estados Unidos, né, mesmo que de forma direta, porque há um envolvimento indireto dos Estados Unidos nesse momento, esse envolvimento direto dos Estados Unidos poderia fazer sim com que os preços do petróleo, principalmente, disparassem no mercado internacional.
Esse é o momento em que, por exemplo, as reservas estratégicas dos Estados Unidos estão baixas, né, e nós ainda temos, né, um preço no mercado internacional relativamente favorável, na casa dos $75. Uma potencial intervenção direta dos Estados Unidos poderia, segundo as estimativas, levar o preço, o barril do petróleo, para $120. Né? Isso significaria aí um aumento de 70% na cotação do barril de petróleo, né? Prejudicaria todas as economias do mundo, incluindo China, incluindo Estados Unidos, incluindo o Brasil, e faria com que, né, apontasse para uma grande recessão mundial. Então, a cautela por parte da Casa Branca, né, e principalmente no pronunciamento de hoje, dando esse prazo de 2 semanas, mostra que os Estados Unidos têm essa vulnerabilidade, né, decorrente das reservas estratégicas baixas e, claro, né, decorrente também de uma economia americana que ainda tenta pegar uma tração, né, ela ainda é uma economia que cresce a um ritmo baixo, cerca de 2,5% ao ano, e que precisa ainda, né, ter um dinamismo mais significativo. Nós estamos no final do nosso programa, mas assim, eu quero fazer uma consideração só no que o Gustavo está dizendo aqui. Disse aqui que é o seguinte, ó, pode gostar, não gostar do Trump, não gosta do jeito, não gosta como é que ele se veste, da cara dele, é truculento, é isso ou aquilo. O Trump agora deu mais 2 semanas. Ele realmente negocia, aperta e depois ele solta. Ele estica a corda, mas não rebenta. Eu quero só lembrar um dado, que isso é um diferencial. Goste ou não goste do Trump. Nos últimos 30 anos, foi o único presidente americano que não entrou em uma guerra, que não colocou os Estados Unidos numa guerra. Os últimos 30 anos, todos os presidentes americanos colocaram os Estados Unidos em uma guerra. O Trump já mandou para lá navio, já mandou avião, mas agora deu mais 2 semanas, o que despressuriza. Parecido com a negociação que ele fez lá com as tarifas, com as taxas aí, né? Então, é um jeito de governar. Não sei se isso é governança, se não é governança, ministro, mas na verdade é que em termos de negociação tem que tirar o chapéu para o Trump, porque estrategista. Ele estica, mas não rebenta. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Obrigado pela audiência aqui na RS Play TV, canal 524 da Claro Digital. Uma boa noite. E, se Deus quiser, com a chuva parando, que a gente possa recompor novamente o nosso Estado e buscar aí, como disse o ministro Nardes, uma governança para não passarmos pelo que já passamos no último ano. Fiquem com Deus e uma boa noite.